Bom dia a todos os irmãos, aqui é o irmão André. Faz um tempinho que a gente não fazia nenhum outro vídeo aqui do canal sobre as coisas do Criador, de algo. E hoje eu vim trazer um tema muito interessante, que é sobre o pecado, né? Não é somente sobre o pecado, mas para entender a seguinte afirmação que está no Evangelho de Al-Yohanan, ou seja, João, no seu capítulo 1, versículo 28, que diz o seguinte: no dia seguinte viu Al-Yohanan, que aqui é João o Batista, né? A Yahushua, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Alvo que tira o pecado do mundo. Bom, a gente sempre escuta essa frase, né, que o Messias, Yahushua, hoje com o nome blasfemado de Jesus Cristo, ele tirou o pecado do mundo, né? Aí vem a seguinte pergunta: se ele tirou o pecado do mundo, por que nós ainda pecamos? Por que nós ainda erramos? Por que nós ainda mentimos, enganamos, matamos, traímos? Por quê? Então, por isso que eu fui em busca de saber um pouco mais sobre isso. E eu tive a ideia de buscar a etimologia da palavra pecado. Da onde que vem essa palavra? De onde que surgiu essa palavra? Por quê? Porque as palavras, o sentido das palavras, com o passar do tempo, elas vão modificando com o uso, né? Igual por exemplo, a palavra fornicação, que na sua etimologia significa prostituição, e que hoje em dia é utilizado para tudo, para prostituição, para sexo antes do casamento, prostituição, adultério, né? Mas que na sua etimologia fornicação é prostituição, prostituição sexual. Então nós temos que procurar o que? O sentido verdadeiro das palavras, e o sentido da palavra que foi utilizado naquele contexto, naquele momento. Bom, então qual que é a etimologia da palavra pecado? Tem a minha colinha aqui, né? Fiz uma colinha, né? Uma colinha aqui que a gente foi atrás, e nós descobrimos que a palavra pecado vem do hebraico shatá, que vem da raiz shet, significa errar o alvo ou mudar de direção, né? Ou seja, é uma direção, é uma mudança de direção, é uma direção contrária, né? E também vem do grego amartia, significa sair da rota. Ou seja, você está em uma rota e você peca, você sai da rota, né? Então o pecado é o sair da rota, é errar o alvo, é o mudar de direção. E também vem do latim peccare, que no sentido da palavra significa fazer passo e falso, perder o pé, portanto cair. Então, então a palavra pecado, em todos os sentidos, tanto do grego, tanto no hebraico, grego e latim, significa um erro de direção, é você cair no caminho, é você sair do caminho, né? Então tem sempre um sentido de direção. Então nós pensamos que pecado é roubar, matar, adulterar, destruir, né? Entrar em orgias, bebedeiras. Isso não é o pecado. Esses são os frutos do pecado, que o próprio Shaul, né, conhecido como Paulo, em Gálatas 5, lá depois do versículo 13, ele vai falando sobre os frutos da carne, né, que são os frutos do pecado. Então nós temos o que? A carne e o espírito, os frutos da carne e os frutos do espírito, né? Ou seguimos o caminho do espírito, que é o mestre Yahushua, ou seguimos o caminho da carne.
né? Então, os frutos os frutos do pecado não é o pecado em si. O pecado é você sair da direção, é uma direção contrária, né? O erro, os seus frutos é que são tudo aquilo que nós conhecemos, que é a adulteração, a lascívia. Depois nós vamos ler isso aí. O que Shaul, né? O que Paulo ele fala sobre os frutos do pecado, né? Idolatria, feitiçarias, bebedices, orgias, lascívia e assim por diante. Depois vamos ler certinho. Então, o pecado não são os seus frutos, o pecado é uma direção contrária. Então, quando fala que o Messias, Yahushua, ele é o Cordeiro de algo que veio tirar o pecado do mundo, veio tirar o quê? Essa direção errada que o mundo está vivenciando, né? Que o mundo está ainda hoje, né? As pessoas ainda hoje temem a seguir o pecado, a seguir esse caminho contrário. Então, Messias, ele se mostrou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, né? Me fugiu a memória aqui, mas deixa eu recobrar aqui, tentar. A única promessa que o Messias Yahushua fez para nós, se nós seguirmos os seus mandamentos, é o que? A vida eterna, não existe outra. Se o seu líder religioso, ou pastor, ou padre, ou líder espírita, ele fala que existem promessas de Deus para você, está errado. A única promessa é a vida eterna, só, né? Então quando nós seguimos o Mestre Yahushua, estamos seguindo o caminho do Espírito, né? Que é o quê? Que produz frutos bons, que nos concede a promessa da vida eterna. Se nós não seguimos o caminho do Espírito, estamos seguindo o caminho da carne, estamos seguindo o caminho do pecado. Damos fruto do pecado que leva à morte, não leva à vida eterna, leva à morte. Então, quando fala eis o Cordeiro de algo que veio tirar o pecado do mundo, hoje nós achamos que então o Messias tirou o pecado, então eu não peco mais. Não é assim. Quer dizer que ele mostrou o caminho verdadeiro, porque o pecado é o caminho contrário ao caminho que ele veio mostrar, né? Né? Então ele deu o ensinamento do caminho verdadeiro. Isso que quer dizer, né? Ele deu a direção correta. Se pecado é a direção contrária, ele deu a direção correta, a direção que leva à vida eterna, a única promessa que ele nos fez, não deu mais nem outra, a vida eterna, né? Então é isso que ele fez. Quando ele é o Cordeiro sem mácula, sem mancha, né? Que veio o quê? Tirar o pecado. Na verdade, isso quer dizer que ele veio o quê? Trazer a direção correta que nos conduz à vida eterna, que é o caminho do Espírito, né? Que a humanidade naquela época ainda não tinha a direção correta, ainda seguia o caminho do pecado, que é o caminho da carne, né? Que ainda estava, que o caminho da carne, o caminho do pecado, não é somente esses erros, esses frutos, né? Mas é o caminho também da religião, né? Shaul em Gálatas ele fala sobre isso. Se nós ainda voltarmos para a religião, né? Voltarmos para a instituição religiosa, naquela época era a religião judaica e hoje são as religiões no modo geral, né? Nós estamos pecando, nós estamos indo no caminho do erro, do pecado, da escravidão, né? É só ler todo Gálatas que a gente percebe isso, que esse não é o nosso foco hoje.
Nosso foco hoje é dizer o seguinte, que o Mestre Yahushua nos deu a direção correta, dos seus ensinamentos. E a direção que não é do Messias Yahushua é o que? É a direção do pecado. A direção que, se eu seguir o Messias Yahushua, que é o caminho, a verdade e a vida, eu vou dar frutos eu tô seguindo o caminho do Espírito, vou dar frutos do Espírito, e a minha promessa é a vida eterna. Se eu não seguir o Messias Yahushua, eu estou seguindo o caminho do pecado, que é o caminho contrário, que é o caminho da carne, vou ter os frutos da carne que me leva à morte. Olha só então, o que o próprio Messias Yahushua ele fala sobre isso, que no final, porque o Sermão da Montanha das Bem-aventuranças começa no capítulo 5 de Mateus e vai e termina no capítulo 7. Então, quando o Messias Yahushua acaba de ensinar, de fazer o Sermão da Montanha, que na verdade vamos dizer assim, um apanhado geral dos seus ensinamentos, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as observa está comparado a um homem nécio que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então ele fala o quê? Que nós temos que ouvir e observar as suas palavras, porque as suas palavras que nos dão a direção correta, a direção para a vida eterna. Vamos falar aqui sobre quais são os frutos da carne e do Espírito. Vamos lá, em Gálatas capítulo 5, olha só, ele fala o seguinte: então nós sabemos que quem segue o caminho de Yahushua, quem segue as palavras de Yahushua estão no caminho correto, que conduz à vida eterna, o reino dos céus, que é o caminho do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Está aqui. Mas os frutos do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Contra tais coisas não há lei. Agora, quem ainda não segue as palavras do Messias Yahushua, segue um caminho contrário, que é o caminho do pecado, que é o pecado. Que esse caminho contrário, que é o caminho da carne, nos leva às seguintes frutos, de acordo com Shaul. Não sou eu que estou inventando, está aqui, tá? Olha só. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e outras coisas semelhantes, contra os quais vos previno, como já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de alvo, ou seja, a vida eterna.